Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 7 do nosso projeto Back-end. Nesta aula nós aprenderemos a implementar os testes unitários em nosso projeto, considerando a nossa camada Manager. Para isso, iremos lidar com o framework JUnit, bem como com o banco de dados em memória H2. Por fim, trabalharemos ainda com a criação de um profile específico para os testes, bem como utilizaremos do padrão Factor. Espero que vocês gostem da aula e peço que, se gostarem do vídeo, curtam-o e também se inscrevam no canal para receber novos conteúdos como este. A gente vai estar criando aqui um novo pacote, new pacote, né? Vocês podem definir o seguinte nome aqui, ó, br.com.sgci manager, galera, tá certo? Então é onde a gente vai incluir aqui os testes das nossas managers, ok? Maravilha. Dentro deste novo pacote implementado, criado, a gente vai criar uma nova classe, new class, e a gente vai chamar aqui de teste pessoa manager. Então, galera, é neste arquivo que nós iremos implementar os testes unitários para a pessoa manager, para a gente garantir que o método de criação está de fato criando uma pessoa, o método de deleção está deletando, o findAll está retornando as pessoas criadas, né? O update está atualizando e o find by ID está retornando uma pessoa específica aqui pela sua chave primária, ok? Pensando então nos cenários que nós já implementamos, galera, então a gente pode fazer um rascunho aqui dentro, né? O que a gente vai precisar testar? Então a gente pode deixar um comentário aqui, ó. A gente vai testar o create pessoa, o update pessoa, né, pessoal? A gente vai estar testando também o delete pessoa. E também, galera, nós iremos testar aqui o recuperar pessoa pelo ID, né? Find by ID. E também o findAll paginado, né? Então a gente tem aqui 5 cenários para a gente garantir que a lógica está funcionando, pessoal. Beleza? A partir daqui, façam o seguinte. Acima de public class, inclua uma anotação do Spring, que basicamente é essa daqui, ó, @Spring boot test, beleza? Caso não importe, no momento que você selecionar, né, por essa anotação, né, e fique vermelhinho, como eu deixei agora, Ctrl Shift O, galera, que ele vai importar para você, beleza? Show de bola. Então agora a gente vai começar aqui, né, implementar esses cenários. Porém, antes, a gente só precisa, galera, compreender mais uma questão, tá? Vamos lá. O que acontece? Quando os testes forem executados, pessoal, ele vai simular de fato uma criação de uma pessoa. Ele vai aplicar na base um insert into, galera. Então ele vai inserir uma pessoa na base quando executado, né? Ele vai deletar, né? Ele vai fazer aqui todas as operações. Só que assim, se nós não configurarmos um outro banco de dados aqui para a camada de testes, de fato essas operações serão executadas no nosso banco de desenvolvimento. Então, se a gente implementar dentro de teste pessoa manager uma chamada ao create pessoa da manager, ele vai inserir na base, não é o que a gente quer. A gente quer apenas garantir que eles estão funcionando, né? Sem mexer no nosso estado da nossa base ali. Senão, imagina, toda vez que você rodar os testes, vai criar registros na base? Não faz sentido, né, pessoal? Então, para a gente contornar esta questão, existe um conceito que é o seguinte: utilizarmos um profile de teste, tá? Então a gente vai entender agora como que a gente faz para estar trabalhando com esse profile de teste. Antes de nós implementarmos aqui os métodos, galera, então a gente vai fazer essas configurações adicionais aí para a gente ter um banco de dados em memória, tá? Então acessem o arquivo pom.xml de vocês. Dentro do .xml, ao final das dependências existentes, nós temos aqui, galera, o final dela, né? Nós temos aqui a necessidade de incluirmos uma outra dependência que eu estarei colocando aqui para a gente, que é essa dependência aqui, ó. Só voltar aqui.
basicamente com H2 Database. Então, aqui, galera, essa dependência, tá? Aqui o que vai ocorrer? A gente vai adicionar ao nosso projeto uma dependência de um outro banco de dados, que não é o MySQL, é o banco H2. O banco H2 é um banco que ele vai trabalhar aqui no nosso projeto, galera, em memória. Então, toda vez que o teste for iniciado, ele vai subir ali um banco no escopo ali da chamada do teste, ele vai instanciar o banco, vai simular as operações e quando o teste for encerrado, né, ele vai matar esse banco. Então é um banco que vai nos atender de forma temporária, somente enquanto o teste for iniciado, né, dispensando então a necessidade da gente usar ali o banco de dados de desenvolvimento propriamente dito. Então é um segundo banco de dados que a gente inclui na nossa aplicação, tá certo? Bom, após incluírem a dependência, galera, do banco de dados H2, botão direito em cima do projeto, escolham a opção Maven, né? Update Project e marquem um Force e cliquem em OK. Bom, vocês irão perceber, né, que vai iniciar um processo, né? Logo acima do relógio aí para quem usa o Windows, né? Vocês não vão conseguir ver porque vai estar minha filmagem aí, né? Bem no fundo. Mas, enfim, rodando esse Update Project, igual vocês viram aí a necessidade de fazer, ele vai baixar essa dependência para o projeto. Em resumo, é isso. Ok. A partir daqui, galera, a gente vai precisar criar um outro arquivo de profile. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Acessem aqui src main resources, tá certo? Dentro de src main resources, vocês vão criar um arquivo, galera, chamado application-test.property. Então, o que vocês podem fazer? Copiem o application properties atual, Ctrl+C, e colhem ele novamente no pacote. Aí vocês podem renomear, coloquem application-test, galera. Deixa eu só confirmar. Só um pouquinho. Perfeito, application-test, galera. Podem colar. Ok, dentro deste arquivo novo que foi criado, galera, vocês podem apagar o conteúdo, né, e adicionarem agora as configurações do banco de dados do H2. Né? Então, a gente vai trazer aqui algo parecido com o Application Properties mesmo. Então, a gente traz aqui qual que é o driver, né? Isso vai de encontro com a dependência que acabou de ser incluída. Vocês irão incluir qual data source, tá certo? Aqui, galera, são dados mocados, tá? Então, você vai definir aqui como que vai se chamar esse banco H2. A gente vai chamar ele aqui, né, de SGCI-teste, tá bom? Bom, usuário e senha do banco H2, né, é SA e ele não tem senha, tá? Isso aqui vocês podem manter desta forma. E vocês vão dizer, galera, que não é para inicializar esse banco de dados, né? Porque você só quer de fato que ele atenda os testes unitários ali. Então você pode deixar a opção Never aqui, ó, tá? Além disso, a gente vai incluir mais duas informações, certo? Que basicamente é qual o dialeto, né? E esse auto aqui podem manter como update também nesse primeiro momento, tá bom? Bom, basicamente, galera, a gente criou um application properties, né? Similar ao que a gente já vem utilizando. A gente criou aqui para o nosso banco de dados H2, galera. Beleza? Maravilha. Então, a gente tem agora aqui um application teste, né? Para a gente utilizar ali nos pacotes de teste. Maravilha. Agora a gente pode retornar, galera, a classe teste pessoa manager. E aqui em cima a gente vai dizer o seguinte, que uma vez que for executado este arquivo, é para que o projeto leve em consideração as configurações do properties de teste. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma nova anotação em cima de Spring Boot Test, que é a anotação Active Profiles, né? Active Profiles. E aí você vai dizer que é para levar em consideração o nosso banco de dados aqui, o nosso arquivo de configuração de teste. Dessa forma, galera, que a gente fez aqui, quando este arquivo for executado, ele olhará para este arquivo properties, que aponta para o banco H2.
Beleza? Maravilha, tá? É isso, pessoal. Beleza, a partir daqui a nossa infraestrutura já está aí preparada. Agora a gente vai começar a implementar os nossos testes, galera. Pessoal, bom, para implementarmos os nossos testes, a gente vai precisar interagir, estando neste arquivo, a gente vai precisar chamar métodos lá do Pessoa Manager. Como a gente vai precisar chamar métodos do Pessoa Manager, a gente vai precisar fazer injeção de dependência do Pessoa Manager aqui neste arquivo. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Vocês podem rodar aqui um auto-write, podem escreverem, né? @auto-write. Aí a gente pode inserir aqui, ó, private, Pessoa Manager. Ctrl Shift O, para que aconteça aqui uma importação. E boa, galera. Então, a gente vai conseguir chamar os métodos que são públicos. Então, todo método público que haver aqui dentro, né, que existir aqui dentro, galera, a gente vai conseguir chamá-lo, tá certo? Então, bora lá, beleza. A gente vai começar, então, testando, pessoal, o método createPessoa, tá certo? Para a gente criar esse método createPessoa, a gente vai implementar um método novo aqui dentro, chamado, anotado, né, com @teste. A gente vai dar um Ctrl Shift O e a gente vai implementar aqui um método void, né? Por que void? Porque é um método sem retorno, né? Como que a gente... Tá, então se é um método sem retorno, Wellington, como que a gente sabe se criou pessoa? Aí a gente vai, vocês vão perceber no final aqui do teste como que a gente faz isso, tá, galera? É void, tá? Pode deixar void, mas a gente vai confirmar se de fato criou a pessoa através das asserções, que vocês já vão ver isso na prática. Então, void create pessoa, esse é o cenário que a gente vai estar implementando, né? Podem importar aqui o teste, né? O @teste, Ctrl Shift O. Beleza? Maravilha. Então, galera, para a gente criar uma pessoa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar aqui o Pessoa Manager, create pessoa, né? E aí, o que acontece? Para criar uma pessoa, o que é esperado hoje? Um REC, né? Um objeto do tipo REC, certo? Que basicamente vai ter aqui qual que é o nome, o endereço, o tipo, né? As informações da pessoa. Então, galera, a gente pode criar aqui uma factor, né? Que a gente fala, uma fábricazinha de objetos para a gente utilizar aqui no teste. Então, para isso, vocês podem criar um novo pacote dentro do SRC Teste Java, new, pacote, vocês vão chamar aqui de br.com.sgci, tá certo? Vocês vão chamar aqui de factor.entity, maravilha, tá? Bom, geralmente a gente cria um pacote nesse sentido, e aqui dentro a gente cria um novo arquivo, galera. A gente vai estar criando aqui primeiro para o endereço, né? Como a pessoa tem endereço, a gente vai estar criando um arquivo, deixa eu só ver o nome aqui. A gente pode criar aqui um endereço factor, galera, né? Ou seja, é uma classe que a gente vai, né, retornar aqui um endereço, né, com alguns valores pré-definidos. Então, vamos lá. Implemente, então, um método, né, public, que vai ser estático, né, porque ele nunca vai mudar, né, sempre vai ser esse cara aqui. O que esse cara vai devolver para a gente? Um endereço, né? E aí, galera, a gente pode colocar aqui get endereço, né? Esse vai ser o nome do método. Aí vocês podem dar um Ctrl Shift O. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ele está pedindo um return aqui, ó. Por isso que ele está usando em vermelhinho, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando esse método for invocado, a gente vai devolver um endereço. Então, aqui a gente vai definir os valores que a gente vai utilizar aqui para criar esse registro. Então, galera, endereço espera o quê? O construtor. Um CEP, então a gente pode passar aqui de forma mocada um CEP. Então, vou colocar um CEP aqui que eu lembro. 2, 4, 6, 8 dígitos, legal, né? Depois do endereço, galera, qual outra informação a gente vai devolver? O estado, né? Então, vou colocar aqui MS, cidade, Campo Grande.
Qual que é a rua, pessoal? Então, rua, avenida, vamos colocar assim, Avenida Afonso Pena, né? E qual que é o bairro, né? Bairro Centro. E qual que é o número? Vou colocar aqui o número 5.000, galera. Beleza, então aqui a gente criou um endereço factor, galera, né? Um arquivo, né, no qual a gente criou aqui, né, um objeto endereço, beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo, pessoal, para pessoa, tá? No entanto, a gente vai colar aqui, né? Vai colar também e vai duplicar e vai chamar de pessoa factor, né? Então é uma classe que vai criar a pessoa para a gente. Então a gente vai devolver aqui a pessoa. Bom, pessoa, galera, a gente precisa passar um endereço, né? Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente recebe como parâmetro, diferente do endereço que não tem dependência, pessoa tem dependência com o endereço. Então, para criar uma pessoa, eu preciso passar qual que é o endereço, né? Ctrl Shift O, beleza. E a gente vai estar dando aqui, galera, um return new pessoa, né? E o mesmo processo a gente vai estar fazendo, que é analisar quais informações pessoa espera. Então, pessoa espera o endereço, que a gente tem como parâmetro, né? Além disso, pessoa tem um nome, então vou colocar aqui Loren, tá? Vou colocar o nome dessa pessoa. Qual que é o tipo dela? Vamos criar como pessoa física por enquanto. Qual que é o documento, né? Então, CPF ou CNPJ. Inventei aqui um CPF, galera. A profissão, né? Então, vamos colocar a nossa profissão aqui. E também o estado civil, galera. Vou colocar aqui. Tá? Então, beleza. Desta forma, galera, a gente tem aqui, né, com dados mocados, né? Ou seja, dados minimamente preenchidos, né? Dados quaisquer, né? Um objeto de pessoa, beleza. Aí a gente pode fechar, a gente pode voltar lá para o nosso arquivo de teste, galera. Então é o seguinte, para que eu crie uma pessoa, galera, eu preciso passar o quê? Um pessoa rec, né? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, tá? A gente vai voltar, galera, lá naqueles factor que a gente criou, a gente vai criar também um pessoa rec, tá? Esses caras que a gente criou aqui, a gente vai estar utilizando para o método find by ID, né? Porque o find by ID precisa existir uma pessoa na base. A gente vai usar esse objeto, então, no terceiro cenário. No primeiro cenário, que é criar uma pessoa, a gente vai precisar static de um pessoa rec, galera. E basicamente, como que a gente vai estar fazendo aqui? Ele vai devolver uma pessoa rec, get pessoa rec, beleza? A gente pode dar um Ctrl Shift O para que ele importe. E a gente pode dar um return null só para que o erro suma daqui, beleza. Bom, pessoa rec, o que um pessoa rec espera, pessoal? Espera um nome, endereço, tipo, documento e profissão, né? Então a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai passar qual que é o endereço aqui em cima. Deixa eu só voltar aqui, né? Endereço rec, né? Bom, então vai ser bem parecido com o de cima, no entanto aqui ele vai devolver um rec, né? Para a gente utilizar ali na criação. Legal, então dentro de pessoa rec, mesma coisa, nome, endereço, aqui muda um pouquinho a ordem, eu vou jogar no outro monitor aqui do lado, galera, para que eu consiga bater o olho e a gente ganhar tempo. Então, na verdade aqui, a gente vai devolver qual que é o nome, né, da pessoa, então, vamos repetir esses dados aqui de cima, não tem problema, tá? Então, qual que é o nome, qual que é o endereço, qual que é o tipo, qual que é o documento, qual que é a profissão e qual que é o estado civil, né, galera? Então, a gente cola aqui. Beleza, maravilha. Então, deixa eu só confirmar. Nome, endereço REC, tipo, documento, profissão e o estado civil. Deixa eu ver por que está dando ruim.
nome, tem alguma coisa errada, galera, endereço, deixa eu só dar um clean aqui para ver se, tem alguma coisa errada ainda, então vamos identificar o que, tá? Nome, né, da pessoa, endereço REC, tipo pessoa, documento, qual que é a profissão e qual que é o estado civil, galera. Ah, tá, galera, tá faltando aqui o new, né? Só isso tá faltando, na verdade. A gente tem que criar, né? Tem que dar um new. Faltou o new ali. Beleza, então, galera, basicamente o que é esse factor? O factor é uma classe na qual a gente vai utilizar para poder definir os valores que a gente vai usar ali no momento do teste, tá? Para ficar de forma mais segregada, mais isolada, né? Vou dar um clean aqui para poder atualizar. Essa responsabilidade. Então, se eu volto aqui agora em teste pessoa manager, pessoal, eu consigo fazer o seguinte, tá? Eu consigo chamar aqui, por exemplo, um pessoa factor, né? Consigo fazer algo assim, ó. Pessoa rec, aí eu consigo get pessoa rec. Só que para isso eu preciso passar o endereço. Eu dou um Ctrl Shift O, né? Eu preciso passar o endereço também. Então a gente vai meio que repetir o processo. A gente vai levar aqui para dentro de endereço. Mesma coisa, galera, só que aqui vai ser endereço rec, né? Endereço rec. Ele não, endereço não tem relação com pessoa, né? Pessoa que tem com endereço. Então, aqui a gente vai passar, deixa eu só jogar do lado aqui o valendo. Então, a gente vai passar o que aqui, pessoal? O CEP, o estado, a cidade, a rua, o bairro e o número. Então, exatamente como está ali em cima, galera. Mesma coisa, só colar aqui. Maravilha, Ctrl Shift O, show de bola. Beleza, então a gente tem duas classes aqui, factor, para a gente conseguir utilizar ao nosso favor, lá na classe de teste. Então a gente volta para lá, né? E aí a gente vai fazer aqui, ó, endereço rec. Endereço rec. Aí a gente pode colocar aqui, endereço rec. Na verdade, endereço factor, né, pessoal? Factor.get endereço rec. Beleza. Então, galera, para que eu crie um endereço, não preciso passar nenhuma informação, mas para que eu crie pessoa, eu posso passar aqui qual que é a pessoa, qual que é o endereço da pessoa. Legal? Desta forma, pessoal, eu tenho, então, um objeto rec, que é o que eu espero aqui na hora de criar a pessoa. Então, desta forma aqui, uma vez que eu chamar esse create pessoa, passando esse rec, ele vai criar a pessoa, galera. Ele vai executar a lógica de criação e vai salvar, né? E vai retornar para a gente uma pessoa. Então, se nós colocarmos assim, ó, a gente vai ter a pessoa ali que foi criada, certo? Então, é como se a gente estivesse simulando o Postman, né? Aqui no teste, na implementação desse teste unitário. Ele vai chamar o create, vai salvar a pessoa e vai devolver a resposta para essa pessoa. Então, galera, para que esse teste eu entenda que ele está ok, eu posso incluir aqui dentro, galera, a gente chama de assert, né? Pode incluir aqui uma asserção que basicamente é a seguinte, ó, assert not null. Então, se pessoa, né, for devolvida para a gente, né, e a gente pode criar mais uma asserção que é a seguinte: se pessoa for devolvida e se pessoa.getID também não for nulo, significa, né? Porque se eu tenho um ID, significa que eu criei essa pessoa na base, né? Então a gente poderia criar isso daqui como verificação para ver se de fato está criando pessoa aqui dentro. Se esse método aqui de fato está criando pessoa. Legal? Se eu tenho um ID, é porque criou. Legal? Posso ainda, galera, alterar essas duas asserções para uma asserção que a gente usa bastante também, que é o assert true, né? Que daí ele consegue colocar um booleano nele, né? Aí você pode fazer algo assim, ó, se pessoa for diferente de nulo e pessoa.getID for maior que 0, né? Ou seja, que na verdade é um igual só, não é JavaScript, é Java, né?
é também um assert bastante utilizado. Então, desta forma aqui, pessoal, se nós executarmos o nosso projeto, deixa eu rodar um Ctrl Shift O só para limpar. Se nós rodarmos o nosso projeto, então, para rodar, botão direito, Run as JUnit Test, né? A gente vai ver então aqui do lado esquerdo que esse teste já deu bom, rodou, né? Então, quem garante que deu bom, Elis? Bom, você pode depurar, galera, para a gente confirmar. Então, para depurar, coloca um breakpoint aqui, né? Habilite o breakpoint e rode no modo debug, né? Então, ele vai rodar ali, vai chamar o create pessoa, né? E, como está com um breakpoint aqui, a gente consegue passar o mouse em cima, né? Então, a pessoa que foi criada com o ID 1, tá vendo? Então, esse create aqui, ele chamou o banco H2, né? Criou, e a gente confirmou agora com o assert, né? Se de fato essa pessoa foi criada. Então, agora a gente pode soltar o breakpoint. Legal? A gente consegue rodar ainda, galera, com um plugin existente aqui para o STS, que é a questão do sonar. Tá? A gente vai entrar no assunto sonar um pouquinho mais para o final. Mas basicamente a gente consegue confirmar se esse teste, tipo assim, o que ele conseguiu testar aqui de dentro. Então o sonar ele vai pintar de verdinho para a gente, né, onde já foi testado. Então dessa forma você consegue, quando você tem esse plugin do sonar na sua ideia, você consegue identificar quais métodos da Manager ainda não tem teste e ainda não foi coberto, não foi testado, tá certo? Então no final a gente roda esse cara para vocês darem uma olhada. Beleza, galera. Então a gente, né, implementou o create pessoa. Legal? Maravilha. Agora, galera, a gente vai implementar um método que é o find by ID. Então, mesma coisa, @test, né, void create pessoa, né? Só que aqui, na verdade, é find pessoa. Você pode colocar aqui by ID. Você pode fazer algo nesse sentido, tá? By ID. Aí, galera, se a gente analisar, pra gente buscar uma pessoa pelo ID dela, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa passar um ID de uma pessoa já criada, né? Então, para a gente passar um ID de uma pessoa já criada, a gente vai precisar primeiro criar uma pessoa na base, né, galera? É isso que a gente vai precisar fazer. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode chamar aqui esse cara e aí, o que a gente faz na sequência, né? Aí, galera, a gente pode chamar o pessoa manager .find by ID passando o pessoa.getID, né? Ou seja, como a gente tem uma pessoa já criada, a gente vai testar para ver se esse find by ID vai devolver essa pessoa. Então a gente pode criar aqui uma variável do tipo pessoa encontrada, né? E aí, galera, o que esse cara devolve? Ele devolve uma pessoa response, na verdade, né? Então a gente pode fazer assim, ó. A gente dá um Ctrl Shift O e boa. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente pode vir aqui e confirmar se a pessoa que ele encontrou, o documento confere com o documento da pessoa que a gente pediu para ele pesquisar. Então, a gente pode fazer assim, ó. Assert to... a gente faz a mesma verificação que a de cima, no entanto, a gente vai confirmar se o ID da pessoa encontrada .equals na verdade é .id, né? Na verdade documento, né, que a gente vai confirmar. Se o documento .equals se confere com o ID da pessoa que a gente pediu a pesquisar. Então, se eu estou pesquisando pelo Ellison, pelo ID do Ellison, eu quero que me devolva os dados do Ellison. É isso que eu estou verificando. Então, eu estou checando se encontrou a pessoa, né, que é o objetivo do método, e ainda se o documento da pessoa encontrada confere com o documento
da pessoa que a gente pediu para pesquisar. Então, é uma forma da gente checar, né, se pelo menos o documento ali bate. Dessa forma, galera, ele vai, né, uma vez executado, ele vai testar o Find by ID. Legal, maravilha. Beleza, galera. Então, se a gente rodar esse teste, né, run as JUnit test, a gente vai perceber aqui que deu ruim. Deu ruim porque ele vai criar a mesma pessoa. Exato, galera. Isso aqui vai dar ruim mesmo, né? O que acontece? Como já existe na base, na hora que rodou esse create pessoa, como já existe, né, uma pessoa ali com aquele determinado CPF, como aqui a gente tentou recriar essa pessoa, a gente precisa alterar o CPF, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera. Rec ponto CPF, deixa eu só verificar aqui dentro. Rec ponto documento. Na verdade, galera, vamos fazer o seguinte. Na hora da gente pedir para criar a pessoa, vamos fazer um refactor lá dentro, né? Vamos passar aqui qual que é o documento, né, galera? Aí a gente consegue deixar ele externalizado ali. Então aqui a gente faz assim, ó. Passa qual que é o documento. Toda vez que você precisar criar uma nova pessoa, né? E boa. Então, aqui a gente refatora, a gente passa um CPF. Poderia ser esse aqui. E aqui embaixo a gente passa um outro CPF. Tá? A gente muda aqui para 1. Então, galera, dessa forma, aqui vai criar com um CPF específico, aqui embaixo com outro CPF específico. Vamos executar para testar? Então, agora vai dar bom, galera. Beleza? Então, deu bom, tá? Então, o método de cima continua criando uma pessoa com este documento, e o método de baixo criou uma pessoa com outro documento e pesquisou ela para ver, para testar se o Find by ID está fazendo o papel dele, que é devolver uma pessoa. Beleza. Ok, galera, então a gente testou aqui o Find by ID, tá? Agora a gente vai testar o delete pessoa, tá? Porém, a gente vai aplicar um refactor aqui, a gente já vai entrar nesse detalhe, tá? Então, mesma coisa, @teste. A gente vai testar agora o cenário do delete pessoa by ID, né? Quando você deleta uma pessoa, você passa qual que é o ID dela, né, galera? Então, a gente vai passar aqui. Se nós analisarmos o pessoa manager.delete pessoa, ele espera também qual que é a pessoa que você deseja deletar. Legal? Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu pensar. A gente já precisa criar uma outra pessoa, né? Então, a gente pode vir aqui em cima e criar uma pessoa com outro CPF e pedir para deletar essa pessoa. Então, a gente vem aqui, uma vez criado essa pessoa, né? A gente pode pedir para deletar essa pessoa que a gente criou aqui em cima, né? E aí, galera, o que vai ter que acontecer se nós pesquisarmos agora por essa pessoa na base, né? Se a gente rodar ali uma pesquisa, né? Então, se eu tentar recuperar uma pessoa inexistente, então, galera, então a gente vai verificar o seguinte aqui, tá? Vamos lá. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ao deletar essa pessoa, se eu tentar pesquisar por ela aqui na base, deixa eu só pensar num detalhe aqui dentro, galera, só um pouquinho, tá? Tá, a gente pode fazer o seguinte, galera. Dentro de pessoa repositório, deixa eu dar um Ctrl Shift O aqui só para ajustar. Dentro de pessoa repositório, a gente vai criar uma outra consulta, que é a seguinte, optional, né? Na verdade, não vai precisar criar, né, essa nova consulta, porque o próprio Spring ali, o próprio repositório da herança já tem esse método que eu estou pensando. Então, a gente pode fazer o seguinte, aqui em cima, no teste, injetem também um repositório, galera, pessoa
repositório, tá? Quando você injetar o pessoa repositório, o que você vai fazer? Uma vez quando ocorrer a deleção, logo na sequência, como que você garante, pessoal, se a pessoa foi de fato apagada, foi deletada? Você pode pesquisar novamente na base, né? Então você pode fazer assim, ó, pessoa repository.find by ID. E aí você passa aqui qual que é a pessoa ali deletada. Aí, galera, o que esse find by ID retorna? Ele retorna um objeto do tipo optional, né? Do tipo pessoa, né? No caso aqui, é um optional, Ctrl Shift O, pessoa OPT, vamos chamar. Então, o que acontece, galera? Deletou, o que eu fiz na sequência? Eu fui na base para confirmar que ela foi deletada. E aí eu posso criar aqui um assert true, que verifica o seguinte, pessoa opt.isEmpty. Ou seja, para o meu delete ser aceito, né, como que eu garanto que está deletando, que o delete está fazendo a função dele? Se ele está excluindo a pessoa, né? E como que eu verifico se ele está excluindo a pessoa? Uma vez, ao executar o método delete, na sequência eu estou pesquisando pela mesma pessoa novamente e estou confirmando se ela é inexistente. Exemplo, se ela é vazia. Caso ela seja inexistente, assert true. Quer dizer, ou seja, aí o teste ele foi atendido, né? O cenário ele tá garantindo, né, que tá rolando a deleção, tá? Então é isso, galera. Porém, aqui a gente pode fazer uma melhoria, tá? Tô pensando aqui. Vocês percebem que no find by ID e no delete pessoa, galera, a gente tá precisando criar uma pessoa. A gente pode remover isso daqui, essas duas linhas do find e do delete e jogar, galera, num método apartado. Então, aqui em cima, o teste unitário, ele permite, né, aqui a parte de teste permite que a gente trabalhe com before, galera, que é uma anotação aqui, tá? Vou só pegar para vocês. Before, deixa eu ver se ele tem um before ish aqui. Deixa eu dar vou executar aqui. Que é do JUnit, tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente executar esse cara aqui, ó, before ish, na verdade. Tá, aqui a gente pode fazer o seguinte, galera, só um pouquinho. Bom, galera, a gente só precisa modificar aqui, só para ficar mais organizado, o nome desse cara, tá? Vamos colocar aqui void setup, tá bom? A gente volta aqui esses dois parênteses para cima. E aí, seguinte. Então, antes de executarmos cada teste, o que a gente pode fazer para permitir aqui uma refatoração, né? A gente vai criar uma pessoa, galera. Então, a gente cria aqui, ó, pessoa recebe, pessoa repositor.save. A gente pode criar uma pessoa na base. É claro, no banco e memória que isso vai acontecer, mas a gente vai criar uma pessoa através daquele factor, né? Então, a gente pode chamar aqui, ó, pessoa factor.get pessoa e a gente passa aqui endereço factor.get endereço. Beleza. A gente pode fazer o seguinte, jogar uma variável acima, externalizar essa variável, né? A gente pode inicializá-la como nula, né? Porém, né, a gente vai abastecê-la assim que esse before for atualizado, né? Entrar em ação, né? Então, galera, desta forma, antes do nosso find by ID ser executado, isso vai ser executado. Se isso vai ser executado, uma pessoa já vai existir na base. Logo, o nosso find by ID pode ser refatorado. A gente pode remover a necessidade aqui, né, as três linhas que estavam criando pessoa. Por quê? Quando esse cara for executado, já vai existir a pessoa, né? Ali na variável a gente consegue pegar o ID dela e testar para ver se o find by ID traz essa pessoa aqui através de um response. Beleza.
Nosso código começou a melhorar, né? A gente pode fazer o mesmo aqui no delete. A gente pode também evitar de escrever aquelas linhas, porque pessoa estará abastecido, né? E a gente consegue deletar essa pessoa existente. E depois a gente só confirma, né, pessoal, se essa pessoa de fato é vazia, tá? Ok, então desta forma, refatoramos, tá? Ficou mais interessante. No entanto, eu vejo que a gente vai ter ainda um problema, tá? Que é o seguinte, como esse trecho é executado a cada teste existente, e nós temos que, uma vez que ele dá esse get pessoa, nós temos que o CPF aqui, o documento da pessoa, né, está fixo, a gente vai ter mais de uma vez tentando se criar a mesma pessoa para esse mesmo CPF. E isso vai dar ruim, né, galera? Por que vai dar ruim? Porque dentro de pessoa, essa informação é única. Então, a gente vai precisar fazer um esquema aqui, tá? Para deixar esse cara randômico. A gente vai gerar um CPF de forma randômica aqui, tá certo? Então, eu vou executar só para a gente ver que vai dar ruim, né? E é esse o motivo. E será este o motivo, né? Questão aí da constraint por conta do documento, galera, tá? Documento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refatorar, então, dentro de pessoa factor, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente pode implementar um método aqui embaixo, que vai ser do tipo privado, private string gerar CPF aleatório, tá certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, ele está reclamando porque a gente ainda não implementou nada e ele está esperando uma string. Então a gente faz o seguinte, handle, tá? Handle, na verdade, handle, igual a new, handle, galera. Ctrl Shift O para importar. E aí a gente vai implementar o seguinte aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, galera, para a gente ganhar tempo. A gente vai implementar esse cara aqui, ó. Então ele vai gerar, né, um valor randômico, né? E aí a gente está dando uma soma aqui para que ele fique mais embaralhado ainda, para evitar ali a possibilidade de se repetir, né, numa próxima necessidade, né? E aí a gente vai dar um return string ponto. A gente vai caçar dentro de string ponto o cara que recebe um int, que é esse cara aqui, ó. Maravilha, galera. Show de bola. Aí a gente chama esse método aqui, ó. Então, gerar CPF aleatório. Deixa eu só ver por que deu ruim. Deixa eu ver por quê. Ah, tá. A gente precisa mudar aqui para estático, né? Beleza. Galera, com isso, toda pessoa criada terá um CPF aleatório e a gente não vai ter esse problema de duplicidade aí de constraint na base. Ok? Até aqui, então, galera, deu bom, tá? Deu muito bom, né? Agora a gente vai implementar um próximo teste, que é o teste update pessoa by ID, galera. Então, para a gente implementar o método de update, na verdade aqui é @teste, aqui embaixo é void, né? Para nós implementarmos o método de update, pessoal, o que acontece? A gente precisa chamar, né, a manager.update, a gente vai precisar passar a pessoa, como antes desse método ser executado, o before lá em cima será executado primeiro, nós teremos uma pessoa aqui preenchida, legal? Por quê? Aqui está criando uma pessoa e está atualizando essa variável, beleza? Então a gente consegue alterar aquela pessoa que acabou de ser criada, então pessoa.getID, né? Se nós observarmos dentro de update pessoa, espera-se um ID de pessoa, para que ele possa alterar essa pessoa, e no final ele devolve uma pessoa atualizada, tá vendo? Então a gente pode vir aqui e definir essa variável como pessoa atualizada, tá? Beleza, galera. Tá, então para mim atualizar a pessoa, eu preciso dizer qual é a pessoa e, consequentemente, eu preciso informar quais são os dados
atualizados desta pessoa. Então é isso que a gente vai correr atrás agora, tá bom? Bom, existe um objeto chamado pessoa UPD, tá? Que basicamente, né, a gente vai precisar montar, galera. Vamos montar lá naquela factor de pessoa, tá? Tudo que for mock, objeto, a gente pode centralizar aqui dentro. Então, dentro de pessoa factor, a gente vai implementar aqui um public estático que vai devolver esse cara aqui, né? E aí a gente pode chamar ele de pessoa UPD, tá? Pra gente ganhar tempo, galera, eu vou trazer aqui, tá? O que eu já havia preparado pra gente. Então é o seguinte, ó, Ctrl Shift O. Então, vamos entender o que tá rolando aqui, né? Gerar CPF aleatório, tá? Então a gente está gerando um objeto pessoa UPD, né? No qual vai receber um nome diferente do nome inicial, ou seja, Loren Y atualizado, né? Vai receber um endereço atualizado, que a gente vai também criar esse endereço UPD lá na classe de endereço factor. O tipo de pessoa será modificado para pessoa jurídica, um novo CPF será gerado, né? No caso aqui, deixa eu só lembrar qual que é o nome, a profissão, né, galera? A profissão também será atualizada e o estado civil será modificado também para solteiro, pessoal. Então, nós temos aqui, né, um objeto que está atualizando ali, na verdade, com outros dados. Na verdade, é um objeto que tem outros dados de pessoa. A gente vai usar esse cara, então, para atualizar aquela pessoa lá na Manager, tá certo? Só que antes de nós chamarmos esse cara lá, vamos até endereço factor. E aqui, galera, vamos também criar aqui um endereço UPD, tá? Eu já tenho preparado, eu vou colar aqui e aí a gente só importa e a gente entende o que está acontecendo. Então, nós estamos criando um objeto endereço UPD, certo? Onde os dados são diferenciados, né? Não são os mesmos do cadastro, tá certo? E é isso, galera. A gente modificou todos os dados aqui para a gente conseguir atualizar. Legal. Agora a gente retorna à implementação do teste unitário de alteração de pessoa e a gente vai fazer o seguinte aqui, tá, galera? A gente vai implementar aqui, a gente vai chamar, né, pessoa UPD, né, novos dados, igual, aí a gente chama o nosso factor, né, galera? Então, pessoa factor, ponto get pessoa UPD, e aqui dentro nós iremos chamar o endereço factor, galera, que é onde a gente tem também um endereço atualizado. Beleza. Então, desta forma aqui, nós podemos chamar o update pessoa da Manager, que é o que nós estamos testando, onde estamos passando a pessoa que será criada antes desse bloquinho ser executado, né? A gente já tem a pessoa, e nós iremos passar novos dados, né? Desta forma, quando o update pessoa for executado, a gente pode fazer a seguinte verificação, galera. A gente pode criar aqui algumas asserções do tipo, pode ser true, né? Onde a gente pode verificar o seguinte: a pessoa atualizada, o nome dela, confere com o novo nome informado, então novos dados, ponto, nome, é uma verificação que a gente pode fazer. E, além do nome, a gente pode estar verificando aqui também o CPF, se foi modificado para o novo que a gente passou ali, galera. É isso. Dessa forma, pessoal, a gente está garantindo que o update pessoa está funcionando, né? Então, com isso, a gente pode vir aqui e executar novamente a nossa classe teste pessoa manager. Joia? Maravilha, galera. Então, mais um cenário de teste implementado, tá bom? Agora, para concluirmos, pessoal, a gente vai estar implementando, tem mais um teste que a gente precisa implementar, que é o find all, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, bem aqui em cima, a gente vai estar implementando, próximo aqui do find, só para que fique próximos, mais por uma questão de organização na classe mesmo,
teste void find all. Eu vou colocar aqui paginado, né? Pra gente saber aqui. Então, galera, basicamente, a gente vai passar aqui o find all, né? O que esse find all devolve? Ele devolve aquele objeto genérico com um tipo específico que nós refatoramos recentemente, né? Então, retorno, né? Vamos chamar de retorno aqui, tá? Beleza. Porém, galera, para que nós consigamos buscar as informações, lembra que a gente precisa informar, se nós adentrarmos aqui em find all, pessoa filter, lembra que a gente precisa informar aquelas 4 informações da paginação e ordenação? Sim, né? Então a gente vai precisar implementar, galera, aqui em cima. Deixa eu pensar aqui em cima ou a gente pode fazer na Factor. Vamos fazer na Factor, galera. Vamos fazer tudo na Factor. Tudo que é objeto que a gente estiver utilizando, vamos centralizar na Factor para ficar mais enxuto o nosso Test Manager. Então aqui dentro a gente vai implementar um outro método, public static, né? Pessoa filter, tá? Então get pessoa filter. Então a gente vai implementar aqui um novo método, Ctrl Shift O. E aqui dentro, galera, a gente vai estar criando então pessoa filter, filtros, recebe new pessoa filter, tá? Aqui a gente vai estar passando então como parâmetro, galera, para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou adicionar aqui pra gente, tá? A gente vai estar adicionando qual que é a página que a gente deseja trazer, né? Então a gente quer trazer a página inicial, né? Página 0. A gente quer trazer um registro por página. A gente quer trazer o direcionamento aqui como ascendente. E a gente quer ordenar pelo nome, galera. Então a gente pode dar um return filtros aqui, né? Então a gente criou aqui mais um objeto, né? Então o Factor, né, essa fábricazinha, justamente para que a gente consiga centralizar esses objetos que a gente vai estar utilizando lá no nosso teste Pessoa Manager. Caso nós não utilizássemos esses factors, a coisa iria funcionar, galera, normalmente. Porém, a gente teria que ter esses objetos todos criados aqui dentro. Aí ia ficar mais poluído, entende? Geralmente fica mais organizado, né? E aí fora no mercado. Pelo menos nos projetos que eu venho e vim já atuando, geralmente a gente usa essa factor justamente para deixar mais enxuta a classe em teste, tá bom? Então, a gente acabou de criar o pessoa filter, né? Inicialmente ele vai filtrar aqui, ele vai filtrar, vai ordenar pelo nome do tipo ascendente, né? Considerando a primeira página e limitando em um registro por página. Beleza. Desta forma, galera, basta a gente vir aqui no find all e chamar o nosso pessoa factor .get pessoa filter, tá bom? Ok, dessa forma aqui, né? Como também antes de executar esse teste, um registro vai ser criado, né, por conta da implementação que nós fizemos, esse retorno terá que trazer para a gente, galera, algumas informações, né? Vai ter que encontrar já esses dados existentes na base. Então, a gente já pode criar uma asserção aqui, galera. Assert true, né? Então, o retorno.getData, ele não poderá ser vazio, ou seja, o retorno vai ter que trazer para a gente objetos, né? E a gente pode fazer uma verificação adicional para checar se o total de páginas, galera, vamos colocar aqui get total page, deixa eu só verificar, esse cara é um int, tá certo?
a gente pode verificar se esse cara é maior que 0, galera. Concorda? Porque como a gente tem registros, né, a gente pode fazer essa verificação aqui. Ó. Então, vai ter que retornar uma lista, né, no data, e o número de páginas tem que ser maior que 0, pessoal. Então, com isso, a gente vai fazer esse teste rodar agora. Run, tá? Ó, então, o que acontece? Você clica aqui em JUnit, caso já não esteja clicado aí no ponto que você está. Clica aqui, botão direito, Run, tá? Vamos ver o que rola aqui, galera. Bom, pessoal, deu bom. Então, com isso, a gente fez aqui, a gente implementou os nossos 5 casos de testes para a nossa classe Manager. Tá bom? Aí, galera, basicamente a gente atende, então, o nosso objetivo dessa aula, né? Que é a implementação dos testes unitários. Então, a gente cobriu todos os métodos da classe, né? Porém, faltou um pequeno detalhe, galera, para a gente considerar aqui, né? Vamos analisar aqui, ó. Aqui em Get Pessoa Filter, a gente poderia ainda, galera, incluir filtros, né? Então, vamos ver se ele está filtrando pelo CEP. Vamos ver se ele está filtrando pelo CEP. Aí a gente pode passar aqui, galera. A gente pode passar aqui e receber os filtros, ó, por exemplo, CEP. Vamos ver se ele está, pelo menos o CEP, vamos ver se ele está considerando o CEP na hora de filtrar. Então, aqui vai dar ruim, né? Aí aqui a gente passa o CEP de um dos registros que a gente sabe que foi criado, né? Que seria esse pessoa. Então, antes desse teste ter sido executado, criou-se aquela pessoa lá em cima. A gente pode passar aqui o CEP dela, galera. Get CEP, na verdade, get endereço, né? Get endereço, aí dentro de get endereço a gente tem o CEP. Então pronto, vamos ver se continua funcionando agora, porque agora a gente incrementou o nosso filter, né? Então agora ele considera, deu bom, galera, ele considera a questão de um filtro, né? Customizado ali, que pode ou não pode ser ou não preenchido, a questão da ordenação e a questão da paginação, tá? Então a gente acrescentou mais um filtro aí no nosso projeto, né? A gente fez aqui praticamente quase todos os cenários possíveis, né? Sempre há algum cenáriozinho ou outro que dá pra gente cobrir ainda, mas os testes mais básicos, galera, a gente fez, né? O mínimo foi feito, tá? Então, se no dia de amanhã entrar um profissional novo e estragar, por exemplo, a lógica de criação de pessoa, né? Então, por exemplo, ao invés de retornar a pessoa aqui, eu vou retornar aqui que a pessoa, que o ID dela é nulo, tá? Exemplo que eu sou um desenvolvedor novo, né? Fiz aqui esse descuido. Se eu executar meus testes, né? Como lá a gente está esperando o ID maior que 0, galera, vai ficar vermelhinho o teste, tá? Então vamos soltar aqui tudo, né? Então ele está verificando aqui se o pessoa get ID é maior que 0. Ah, tá. É claro que eu tenho que fazer isso, galera. Depois que salvou, né? Então tem que fazer assim, ó. Pessoa retorno, né? Então se eu fizer assim, ó, depois que eu salvar, se eu limpar o ID e colocar ele como nulo e dar um return, tá? Agora vai ter que ficar vermelho, porque agora, por mais que salvou e tenha ID, na sequência eu limpei, né? Então, se eu rodo o teste novamente, tá? Eu percebo que deu ruim, tá vendo, galera? Ficou vermelho. Então, perceberam a motivação acontecendo na prática agora? Caso algum desenvolvedor introduza um comportamento inadequado, né, nós temos um teste que assegura o funcionamento. Caso algo de errado foi introduzido e estragou a lógica, a gente consegue constatar na hora de executar os testes. E aí a gente clica aqui, entende o que aconteceu. Então, dentro de Create Pessoa, né, a gente consegue detalhar o erro aqui, ó. Ó, tá vendo? Foi mudado para nulo.
Então, por isso que deu ruim. Então, o que a gente vai ter que fazer? O desenvolvedor percebendo, né, aqui o ponto que ele cometeu ali, que ele foi desatento, né, ou enfim, ele implementou e estragou o resultado esperado, ele tem de duas ou uma, galera. Ou ele desfaz a alteração dele, ou ele altera o teste unitário para que atenda a nova regra de negócio. Porque, de fato, às vezes, uma alteração que ocasionou num teste quebrado, de fato, procede. É necessário que quebre o teste para que o teste sofra ajuste aqui. Então, eu poderia vir aqui e dizer que o ID, né, agora tem que ser nulo. Então, eu atualizo o teste, entendeu? Ou você atualiza o teste, ou você faz uma análise ali na sua implementação, para que ela volte a atender o que o teste espera. Tá? Então, essa é a ideia, galera, dos testes unitários. Vou dar um Ctrl Z aqui, então, não faz sentido isso que a gente fez. Fiz mais por questões didáticas, para que vocês pudessem entender. Certo? Vou dar um Ctrl Z. E é isso. Beleza? Vou rodar novamente. Bom, galera, então a nossa aula atingiu aí o objetivo, que era implementar os testes unitários do nosso projeto SGCI, tá certo? O que a gente vai fazer agora, aproveitando o finalzinho dessa aula, tá? A gente vai precisar, galera, fazer um pequeno ajuste. Eu estava pensando aqui, na verdade a gente já começa a pensar no front-end, né? Então, o que acontece? A gente vai ter uma tela de consulta no front-end, né, que a gente vai criar. E essa tela, galera, ela vai precisar do ID das pessoas. Porque imagina a tela de consulta. Você vai ter uma tabela, vai ter ali as linhas, né, e você vai ter um botãozinho no final de cada linha que vai permitir você acessar a tela de visualização, ou vai permitir você excluir aquele registro. E para você excluir o registro, você precisa do ID dele, galera. Então, a alteração que a gente vai fazer é simples. Aqui no nosso getMap, no nosso método get, que traz a listagem, em pessoa response, a gente vai precisar devolver, galera, o ID aqui da pessoa. Só isso que a gente vai ter de novidade. Se nós observarmos aqui para dentro do find all, deixa eu só dar um enter aqui para a gente conseguir perceber, a gente não tem nada o que alterar. Por quê? Esse ID que a gente definiu que vai ser devolvido, ele vai ser copiado, galera, quando a gente entra aqui em pessoa response, ele vai ser copiado de pessoa. Deixa eu pensar se a gente vai precisar mexer. Galera, a gente vai precisar sim fazer um ajuste aqui no mapper, tá? Se nós mantivermos desta forma, tá? O mapper vai ficar confuso sobre qual ID ele deve copiar. É porque assim, ó, dentro de endereço response, a gente também vai ter o ID, né? Então a gente vai ter que incluir aqui o ID também, galera, tá? Pra gente retornar para a tela, long ID, né? Então a gente vai devolver o ID do endereço e a gente vai devolver o ID da pessoa, tá? Só que aí é o seguinte, quando a gente chega nesse mapper, o que que esse mapper faz? Que a gente aprendeu aí na aula de número 2, de número 3, quando a gente implementou os endpoints, né? A gente aprendeu que o mapper, ele vai copiar, né? O que que acontece? O mapper, ele tem um objeto de resposta, que é esse cara aqui, ó, né? Esse é o cara que vai ser devolvido. O mapper faz a função de, com base no que ele recebe como parâmetro, ele faz a cópia, galera, para o response para a gente, né? Só que aí, como que ele vai... Agora que é o ponto. Como que ele vai copiar o ID que a gente quer que seja devolvido, se existe ID dentro de endereço e existe ID dentro de pessoa? Como que ele vai saber, né, qual ID ele vai levar em consideração para o response? Ele vai se confundir, galera. Ele vai ficar em dúvida. Ele não vai saber se ele copia da pessoa ou se ele copia do endereço response. Então, para isso, a gente vai indicar para ele. A gente vai vir aqui e vai dizer, mapper, considere como ID
o que estiver dentro de pessoa.id. Pronto. Aí ele vai saber que o ID a ser devolvido é o que está dentro de pessoa e não o que está dentro de endereço response, tá? Então, galera, como nós temos aqui, a gente fala de ambiguidade, né? Quando a gente tem mais de uma opção, gera problema de ambiguidade. Então, a gente cita para ele de forma bem objetiva qual dos dois a gente quer que ele considere, tá bom? Tá, aí você pode perguntar, tá, Wellington, mas e se dentro de endereço response não tivesse ID? Você precisaria dessa linha aqui? Aí não, né, galera? Aí ele vai identificar que dentro de endereço response não tem ID, logo ele vai devolver o que estiver em ID em pessoa. E aí você pode fazer uma segunda pergunta. E se não tiver ID, Wellington, dentro de pessoa e também não tiver dentro de endereço? Aí, galera, ainda assim você não precisa citar, porque não tem ambiguidade. Porém, ele devolverá nulo, tá? Vai vir nulo aqui para a tela, tá bom? Então, a gente vai deixar o que de fato a gente precisa, né? Endereço, a gente volta o ID, tá bom? A gente vai devolver o ID para a tela também, só para a gente ter essas informações à disposição, né? E é isso. Uma vez alterado o mapper, galera, você mexeu no mapper ou mexeu no response, tá? Botão direito em cima do projeto, não esquece, mexeu nenhum dos dois, botão direito em cima do projeto, Run as, Clean, botão direito novamente, Run as, Install, tá? Porque aí ele vai regerar aquelas classes de implementações ali do mapper. Inclusive, ele vai rodar os testes unitários agora, galera. Olha os testes unitários que nós implementamos sendo testado, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, o nosso projeto existem nele, né, 6 testes unitários e todos foram executados com sucesso, tá certo? Então, se nós analisarmos aqui dentro de Pessoa Manager, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e tem um before também, né? Então, a gente teve os 6 testes, galera, sendo executados, tá bom? Então, por isso aí que a gente teve sucesso aqui, galera. Beleza? Maravilha. Então, a nossa aula, galera, chega ao fim, tá certo? Hoje, nosso pilar aí central foi a implementação dos testes unitários com o JUnit, tá? A gente pode remover esse público aqui, porque a gente não vai chamar essa classe em nenhum local. Pode deixar só class mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Mais uma vez, é um prazer aí ter vocês aqui comigo, né, nessa jornada de aprendizado aí. Então, antes da gente finalizar de fato, vamos fazer o commit, galera, tá? Me esquecendo. Então, botão direito, show in, terminal. Pode rodar aqui um CLS para limpar, git status, git add, e aí a gente pode incluir aqui git commit -m teste. Adiciona testes unitários para a classe pessoa manager.java. Beleza? Maravilha. Git push. É isso, galera. A gente subiu aqui o nosso back-end, tá? Só para a gente concluir, galera, bora subir o nosso projeto novamente, local. Deixa eu subir aqui, o banco de dados já está no ar, tá? Então, a gente vai estar executando ele aqui novamente. E agora a gente vai estar abrindo o Swagger, galera. Deixa eu só selecionar aqui. Localhost. Swagger, na verdade, né? Localhost 80. Deixa eu ver como que ficou aqui, né? O contexto. Localhost 80. Barrinha V1 API barra Swagger tracinho UI.html.
Prontinho, galera, tá o nosso Swagger aqui. O que eu quero confirmar aqui? Eu quero testar se o método get vai devolver pra gente o ID agora, galera. Deixa eu ver. Ah, tá. Vai dar ruim, né? Porque a gente tem que preencher os parâmetros mínimos aqui, né? Página 0, size 1, ordenar por nome. Nome, CPF. Eu não quero filtrar por nada, galera. Então eu vou remover isso aqui tudo. Claro, estava esquecendo. Tem que preencher as propriedades mínimas aqui, né? Pelo menos as 4. E então a gente tem, galera, o nosso data devolvendo o ID, tá vendo? A implementação que a gente acabou de fazer está devolvendo o ID, né, do endereço e o ID aqui da pessoa, para que a gente utilize lá no front na hora da gente construir as nossas telas. Galera, agora sim, tá? Deixa eu só limpar aqui. Agora sim, foi um prazer ter você aqui comigo, né, nessa aula. A gente passou aí por testes unitários e a gente aplicou um ajuste final aí no back-end. Galera, a nossa jornada do back-end, né, pelo menos por enquanto, a gente atinge, tá certo? Aula que vem a gente vai começar o nosso front-end. Nossa primeira aula será a criação do nosso projeto aí com Vue.js e Quasar, galera. A gente vai criar ali, é como se fosse aquela aula inicial da criação do back-end, lá com Spring Initializer e tudo mais. Só que agora a gente vai aprender a criar um projeto, né? Abrir ele na nossa IDE para o front-end. Então é uma aula bem interessante, a gente vai com bastante calma, né, criar ali o nosso projeto. Para que na aula 2 de front-end a gente comece ali criar nossa tela de cadastro, nossa tela de consulta, já utilizando aqui esse back-end implementado. Tá bom? Foi um prazer, galera, mais uma vez. Não esqueça de compartilhar com os amigos, divulgar o nosso curso, né? E dar aquele joinha aí, né? Se vocês entenderem que agregou aí para vocês, tá bom? Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.